Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o modernismo brasileiro. O início do século XX foi marcado por uma grande mudança de paradigma na Europa. A Segunda Revolução Industrial havia popularizado grandes invenções, como a luz elétrica e o carro movido a gasolina, além da produção em larga escala de bens de consumo, acelerando o ritmo da vida como um todo. Era o alvorecer de uma nova era, com uma nova mentalidade e maneira de viver e perceber o mundo. A arte, portanto, precisava também se modificar para ser capaz de apreender essa postura atual da modernidade. Além disso, a fotografia, invenção do século XIX, aprimorava-se cada vez mais, o que tornava dispensável uma arte meramente mimética. São chamadas vanguardas europeias as diversas tendências artísticas que floresceram nesse período e que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental. Em busca de uma ressignificação do que era considerado arte, os artistas das vanguardas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. O movimento obteve três fases, sendo elas a primeira fase, de 1922 a 1930, a segunda fase, de 1930 a 1945, e a terceira fase, de 1945 a 1960, na qual cada uma delas possuíam características diferentes. Na primeira fase, o elemento nacional estava muito presente, tentando representar o cotidiano do povo e da cultura brasileira. Foi caracterizada pela tentativa de definir e marcar posições, contendo a necessidade de romper com todas as estruturas do passado. A segunda fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas. Foi um movimento rico na produção poética e na prosa. Voltava-se para o sentimento humano, levantando questionamentos sobre a existência humana e a compreensão do local do mundo e do local que o ser humano tem neste mundo com conflitos. Na terceira fase, é onde as poesias e ideias propostas pela geração de 22 passam a ser rejeitadas, surgindo a poesia voltada para as relações sociais e as reflexões políticas, econômicas e morais. Fase onde a crônica, o conto, a prosa autobiográfica e o teatro se destacaram. Agora vamos falar das pioneiras do movimento. Anita Malfatti e Tarsila do Amaral se destacaram dentro do modernismo brasileiro. Ambas tinham contato e influência dos movimentos artísticos europeus. A exposição de pintura moderna Anita Malfatti, realizada em São Paulo entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918, é considerado um marco na história da arte moderna no Brasil e o estopim da Semana da Arte Moderna de 1922. Foram apresentados 53 trabalhos entre figuras, paisagens, gravuras, caricaturas e desenhos. Além das obras da artista, são apresentados trabalhos de nomes internacionais ligados às vanguardas históricas, como Floyd O'Neale, Sarah Friedman e Abraham Beilinson. Essa mostra, especialmente, tem reflexões decisivas para a trajetória e estilo de Malfatti. De um lado, os mais tradicionais ligados à arte das academias, ao traço clássico e modo conservador da pintura, cobriram-se de críticas. No outro, os artistas entusiastas do modernismo brasileiro a elogiaram, o que mais tarde a levou a expor na Semana da Arte Moderna, sendo considerada por Sérgio Milliet a grande artista da exposição. Para Monteiro Lobato, que era o maior opositor às vanguardas europeias, Malfatti estava desperdiçando seu talento, entregando-se a estrangeirismos deslumbrados. A Semana da Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, de 11 a 18 de fevereiro de 1922.
foi um encontro de novas ideias estéticas que mudaram a arte e a literatura brasileira. Durante o evento, foram realizados diferentes festivais, cada um dedicado a um tema: pintura e escultura, literatura, poesia e música. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Vitor Bercherete, Heitor Villa-Lobos, Menotti da Alpixia, Guilherme de Almeida e Sérgio Milliet foram alguns dos grandes nomes que participaram da semana, além de inúmeros outros artistas. Com base no que citei anteriormente, temos o Grupo dos Cinco, que foi composto por 5 dos 9 artistas em que citei como um dos grandes nomes participantes da semana. O grupo é composto por Tarsila, Anita, Menotti, Mário e Oswald. O grupo defendia as ideias da Semana de Arte Moderna e tomou a frente do movimento modernista no Brasil. Foi responsável, junto a outros artistas, pelo referencial ideológico e artístico da Semana de 1922. Um dos símbolos da semana foi a revista Claxon, espécie de porta-voz do movimento. Outro marco foi a publicação do livro de poesias Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, em que ele analisa poeticamente a cidade de São Paulo e lança as bases estéticas do modernismo. Apesar de sua relevância, a Semana de 22 só veio a ser valorizada muito tempo depois. Quando ela aconteceu, a reação de grande parte do público foi hostil. Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, Oswald de Andrade. Pintou o Abaporu, quadro ícone do movimento. Quando Oswald viu, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Chamou um amigo e escritor Raul Bopp, que também achou o quadro fantástico. Batizou-se o mesmo de Abaporu, que significa homem que come carne humana, o antropófago. E Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e fundaram um movimento antropofágico. A figura do Abaporu simbolizou um movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. Outros exemplos de quadros dessa fase dita antropofágica são Sol Poente, A Lua, Cartão Postal, O Lago, Antropofagia e entre outros. Nesta fase, ela usou bichos e paisagens imaginárias, além das cores fortes. E como podemos ver, algumas outras obras do movimento foram Bananal, de Lazar Segall, Mulatas, de Di Cavalcanti, O Mestiço, de Cândido Portinari, e La Rentrée, da Anita Malfatti, além de muitas outras obras. Com essa, concluímos que o modernismo foi um movimento artístico, cultural e literário que surgiu em um momento de insatisfação política no país. Após o final da Semana Arte Moderna, o modernismo se rompeu entre grupos de correntes divergentes, de forma proliferadas, desde São Paulo e Rio de Janeiro até as demais regiões brasileiras. O movimento fez com que mudássemos nosso modo de fazer a literatura, nas pinturas, poemas e nos livros. Os poetas queriam mudanças, e com essas mudanças, nossa literatura criou novas tendências literárias e levou todos a pensar e a falar sobre o Brasil. Contudo, finalizo nosso trabalho com as releituras das obras de cada integrante do grupo, onde todos usamos obras da Tarsila do Amaral. O meu, Letícia, com a obra Abaporu, na qual no primeiro desenho apliquei a técnica de escala e no segundo utilizei o pontilhismo. O da Gabriela, na qual ela fez a obra Manacá. No primeiro desenho, ela aplicou a técnica de escala, linhas e pontos, e no segundo, escala e cor. Em seguida,
Temos o da Emily, que fez a obra Antropofagia, onde no primeiro desenho utilizou cores, escala e sombreamento, e no segundo, cores, linhas e sombreamento. E por último, temos o do Lucas, com a obra Le Material Rouge. No primeiro desenho, ele usou escala e cores, e no segundo, as linhas. Bom, cheguei ao final da apresentação. Agradeço a atenção de todos e espero que tenham gostado. Até a próxima!